Agonia silenciosa de saber que você nasceu para mais, mas teme o preço. Existe um desconforto que não grita, mas corrói. Um desconforto que não paralisa, mas esvazia. É a sensação de que há algo dentro de você que ainda não nasceu. Um potencial que pulsa, mas que você mantém abafado. Por medo, dúvida ou hábito. Você sente que foi feito para mais, mas não tem certeza se está disposto a pagar o preço. Muitos adultos carregam essa chama interna que nunca virou incêndio. Um potencial não vivido. Uma vida que poderia ter sido, mas foi adiada em nome da segurança. No entanto, a segurança pode ser uma forma sofisticada de autoabandono. Evitar o chamado interior pode parecer prudência, mas é, na verdade, um abandono silencioso de si mesmo. Epicteto nos lembra: não explique sua filosofia, viva-a. A verdadeira transformação não acontece em palavras, mas em escolhas. Não é sobre o que você diz que acredita, mas sobre o que você faz quando ninguém está olhando. Onde você está se escondendo em nome da humildade? Em que áreas da sua vida você evita brilhar para não incomodar os outros? Pense em um ferro bruto. Ele está inteiro, mas ainda não é útil. Tem potencial, mas não tem forma. Precisa de fogo para se transformar. Calor intenso, marteladas precisas, paciência. Só então ele se torna uma espada, uma ferramenta, uma obra de arte. Da mesma forma, você precisa enfrentar o fogo interno, aquele que você teme, para se tornar quem realmente é. O medo de se expor, de fracassar, de ser julgado, frequentemente nos mantém em zonas de conforto que são, na verdade, prisões. Mas a dor de não viver plenamente é maior que qualquer risco. A verdadeira coragem não é não sentir medo, mas agir apesar dele. Este é o momento de olhar para dentro e reconhecer a chama que você tem evitado, de aceitar que o fogo que você teme é o mesmo que pode forjá-lo, de entender que transformação exige sacrifício, mas que estagnação cobra um preço ainda maior. Você está disposto a encarar o fogo, a suportar o calor da mudança, a permitir que a dor o transforme em algo mais forte, mais autêntico, mais seu? Porque no fim, o que você teme pode ser exatamente o que irá torná-lo inteiro, a disciplina por trás das portas fechadas. Porque a grandeza é construída quando ninguém está olhando. Há momentos em que tudo dentro de você implora para parar. Não há plateia, não há reconhecimento. Ninguém aplaude seu esforço. Ninguém vê a batalha silenciosa entre o que você quer agora e o que mais deseja se tornar. É nesses momentos, quando a tentação de desistir parece justificável, que o verdadeiro caráter começa a se formar. A ferida ardente é essa. E se eu der tudo de mim e ainda assim não for o suficiente? E se eu investir tudo, tempo, alma, esforço e não houver retorno? Essa dúvida silenciosa espreita, alimentada por comparações que você nem admite fazer, pela invisibilidade das suas lutas, por aquela angústia difusa de não saber se está no caminho certo. Mas é justamente aqui que a alma começa a se refinar. O estoicismo não busca aplausos, busca excelência. E a excelência, como dizia Epicteto, é uma recompensa em si. Não se trata de vencer no mundo, mas de conquistar a si mesmo. Ganhar o autorrespeito que só surge quando você cumpre a promessa que fez a si mesmo, mesmo quando ninguém mais está olhando. Crie uma rotina que não alimente seu ego, mas sua integridade. Uma disciplina silenciosa, invisível, quase secreta, não para mostrar força, mas para se tornar forte. Porque quando a ação deixa de ser performance e se torna devoção, algo dentro de você muda, não rápido, não fácil, mas profundamente. Imagine uma árvore crescendo debaixo da terra. Durante anos, ela não rompe a superfície. Ninguém vê seus galhos, ninguém elogia sua altura, mas ela está lá, raiz por raiz, preparando-se para existir com solidez. E quando um dia finalmente rompe a superfície, não há vento que possa derrubá-la.
Essa é a disciplina que forma grandes almas. A que é construída na solidão, na constância, no silêncio, nos dias em que você poderia justificar, mas escolhe permanecer. Porque você sabe, o que o forja não é o que você mostra, é o que você sustenta quando ninguém está por perto. E é só então que a verdadeira grandeza nasce. Supere-se, o conselho mais libertador que ninguém quer ouvir. Como o ego se disfarça de insegurança. Você diz que tem medo de errar, que se sente inseguro, que não quer ser julgado. Mas às vezes, o que parece insegurança é apenas o ego disfarçado. Um ego que não suporta ser visto em processo, que não tolera a ideia de parecer fraco, inexperiente, imperfeito. Você não tem medo do fracasso em si, tem medo do olhar dos outros sobre seu fracasso. É difícil admitir, porque o ego sabe se esconder bem. Ele se disfarça de humildade, diz que é melhor esperar, que é melhor se preparar mais, que talvez não seja sua hora. Mas no fundo, ele só não quer ser visto em estado bruto, porque ainda está apegado à imagem, a reputação, a ilusão de controle sobre a percepção dos outros. O estoicismo nos lembra, a vergonha é o resultado do apego à imagem. E enquanto você for escravo da imagem que quer manter, nunca será livre para se tornar quem realmente é. Porque ser genuíno exige ser ridículo, exige fracassar diante dos outros, exige tropeçar publicamente, levantar-se em silêncio e continuar, mesmo com os olhos dos outros ainda sobre você. A verdadeira humildade não é timidez, é coragem. Coragem de se mostrar incompleto, de expor suas tentativas, de viver como um rascunho antes de se tornar um livro. É o gesto sereno de quem sabe que a verdade não está no aplauso, mas na coerência entre o que se sente e o que se vive. Liste 3 coisas que você evita por medo de parecer ruim. Talvez cantar, talvez escrever, talvez falar em público, talvez declarar seus sentimentos. 3 pequenas coisas que revelam algo grande. O quanto você ainda se limita para manter uma imagem na qual nem você acredita plenamente. Pense em uma estátua, firme, bonita, intocável. Ela não dança, não se move, não arrisca e por isso nunca se quebra, mas também nunca vive. Assim é a alma que se superprotege, perfeita na aparência, mas incapaz de transformação. Você não precisa ser incrível, só precisa ser real, porque é ao expor sua imperfeição que reside a chance de conexão, de crescimento, de verdade. E às vezes a liberdade começa exatamente aí. No momento em que você finalmente para de tentar ser alguém e começa simplesmente a ser, quando a obsessão é um chamado sagrado, não um defeito, o dom incompreendido de quem não sabe se contentar. Existe algo em você que nunca se contentou, uma inquietação antiga, uma intensidade que parece demais para os outros e, às vezes, até para você mesmo. Você tenta conter isso, diz que está tudo bem, finge que o que tem já é suficiente. Mas por dentro, continua sentindo que ainda há algo a ser feito, algo que não pode ser ignorado por muito tempo. E então, você se pergunta, por que não consigo simplesmente me satisfazer? Por que minha mente nunca desliga? Porque tudo em mim exige mais profundidade, mais presença, mais verdade? E o mundo, com seus conselhos bem intencionados, diz: relaxa, desacelera, não seja tão intenso. Mas eles não entendem, porque não é ambição, é vocação. Para os estoicos, a virtude é a coerência com seu daimon. Aquela voz interior que sabe para onde você deve ir, mesmo que o caminho pareça estranho. E para alguns, esse chamado não vem em forma de paz, mas de obsessão. Um foco que não desliga, uma repetição que beira o ritual, um compromisso que não precisa de plateia. Você não é exagerado, nem inadequado, apenas carrega um fogo que arde mais alto e precisa de direção. A intensidade que o mundo não entende é, na verdade, sua bússola. Ela não está aqui para atrapalhar, está aqui para lembrar quem você é. Abrace a repetição, não como punição, mas como rito, como um monge que reza 10.000 vezes, não porque quer convencer um Deus, mas porque na repetição encontra alinhamento, encontra clareza, encontra silêncio.
Você não precisa se encaixar, nem se suavizar. Só precisa ouvir essa inquietação com mais respeito. Porque há almas que não foram feitas para viver na média. Foram feitas para arder. E às vezes, o que o mundo chama de exagero é apenas um chamado ainda não vivido, uma missão ainda não nomeada, um destino ainda não aceito. Seja fiel à sua intensidade, porque ela não é um defeito, é um farol. E quanto mais você a nega, mais você se perde. Mas quando decide segui-la, mesmo que pareça loucura para os outros, por dentro, tudo começa a fazer sentido. O sacrifício que ninguém te contou. Como o propósito exige, silenciosamente, a perda do conforto. Seguir um chamado interior não é glamuroso. É, na maioria das vezes, solitário. Porque quando você começa a caminhar rumo à sua verdade, certas pessoas começam a se afastar. Não por maldade, mas porque sua mudança revela a estagnação delas. Sua clareza incomoda, seu foco silencia, sua transformação cria distância. E então vem a dor que ninguém menciona, a perda de conexões humanas. Você já não pertence aos mesmos lugares, já não se encaixa nas mesmas conversas, já não encontra prazer nas mesmas distrações. E aos poucos, percebe que crescer também significa, inevitavelmente, partir. Partir daqueles que já não te enxergam, daqueles que já não te escutam, do conforto de ser compreendido por todos. Marco Aurélio escreveu: escolha seu fardo. E escolher o propósito é escolher um peso. O peso das noites solitárias, das dúvidas sem resposta, de ser incompreendido por quem ainda vive na superfície. É o preço silencioso de quem decidiu viver com profundidade, mesmo que isso signifique abrir mão da leveza aparente de relações sem verdade. A culpa por já não ser acessível, por parecer distante, por já não estar tão presente nos antigos espaços. Mas essa culpa precisa ser vista pelo que é, uma saudade da sua antiga versão, não um sinal de erro. Porque toda escolha real exige uma perda, e a perda, nesse caso, faz parte do caminho. Pense em um farol. Ele está lá, firme, útil, luminoso, mas está só, isolado, exposto a tempestades, ao vento, à maresia, e mesmo assim permanece, porque sua função não é ser acompanhado, é guiar. Ele não precisa ser compreendido, precisa ser fiel à sua luz. Você não será compreendido por todos, e está tudo bem. A profundidade tem esse efeito colateral, ela seleciona. Quem não está pronto para mergulhar, se afasta. Mas quem fica, encontra em você não conforto, mas verdade. E no fim, é isso que importa. Sim, você vai perder coisas, mas também vai ganhar algo precioso. O alinhamento entre o que sente e o que vive. E essa coerência, mesmo solitária, te sustenta. Porque quando você se torna inteiro, mesmo no silêncio, o mundo pode não entender, mas sua alma será grata. Suas desculpas são apenas versões elegantes do medo, porque a lógica, muitas vezes, é apenas a voz de um covarde bem vestido. Você diz que é racional, que precisa de mais tempo, que ainda não está pronto, que precisa de estabilidade, garantias, condições ideais. E tudo isso soa convincente, até para você mesmo, mas no fundo, algo começa a inquietar, porque o que parece lógica é apenas medo bem articulado, é covardia disfarçada de sabedoria. O medo não grita, ele argumenta, ele constrói justificativas refinadas, alinhadas, plausíveis, ele se veste de prudência, maturidade, pensamento de longo prazo. Mas por baixo, o que ele realmente quer é manter você onde nada machuca, onde nada desafia, onde nada expõe. Sêneca dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade, porque uma mente assustada é criativa, ela antecipa desastres, ela prevê rejeição, ela constrói um mundo inteiro de "e se" que paralisa. E quanto mais você acredita nesses cenários internos, mais difícil se torna agir. Não porque você não possa, mas porque já se convenceu de que tentar é arriscado demais. Mas coragem não é ausência de medo, é transparência. É a capacidade de olhar para suas desculpas e perguntar: qual é a emoção real por trás disso? Medo de fracassar? Medo de ser visto tentando?
Medo de perder o controle? Porque até que essa raiz seja exposta, você continuará chamando covardia de estratégia. Identifique uma daquelas desculpas que você repete com frequência. Pode parecer razoável, pode parecer justa, mas vá mais fundo. Pergunte a si mesmo o que aconteceria se essa desculpa desaparecesse. O que você teria que enfrentar? O que teria que sentir? A verdade está aí. Pense em um escudo de vidro. Parece proteger, dá uma sensação de segurança, mas qualquer impacto real o estilhaça, porque nunca foi feito para aguentar a vida real. É isso que suas justificativas são. Belas, convincentes, mas frágeis diante da verdade crua que viver exige exposição. Você não precisa eliminar o medo, só precisa parar de escondê-lo atrás de frases bem construídas, porque só quando o medo é nomeado, ele perde o poder, e só quando a verdade é dita, a ação se torna possível. Seu caminho não está bloqueado pela falta de habilidade. Está bloqueado pelo excesso de histórias inventadas, todas criadas para proteger uma parte de você que ainda não confia na própria força. Mas essa força está aí, esperando que você pare de explicar e comece a caminhar, mesmo tremendo, mesmo incerto, mesmo agora. O peso de comparecer quando dói, como a verdadeira força se revela na perseverança silenciosa. Há dias em que o corpo parece pesar, a mente hesita, a alma sussurra que talvez seja melhor parar. O mundo lá fora continua girando, alheio ao que você carrega por dentro, e nesses dias é fácil justificar a retirada, dizer que está cansado, que precisa de uma pausa, que vai voltar depois. Mas há uma força rara que nasce justamente aqui, quando você aparece mesmo ferido, mesmo em silêncio, mesmo querendo desaparecer. A dor não é sua inimiga, ela é uma mensageira. E o estoicismo nos lembra, dor não é desculpa, é oportunidade. Uma oportunidade de provar para si mesmo, não para o mundo, o quanto você está comprometido com o que escolheu. A dor revela se seu propósito é apenas uma ideia, ou já parte da sua identidade. Dias bons não exigem muito. É fácil agir quando se está motivado, descansado, celebrado, mas a verdadeira grandeza é forjada nos dias ruins. Quando o chão parece frágil, quando ninguém está assistindo, quando tudo parece conspirar contra você. E mesmo assim, você escolhe aparecer, escolhe continuar, escolhe resistir, escolha um compromisso, apenas um, e honre-o, especialmente nos dias difíceis, não como sacrifício, mas como um ritual de presença, porque toda vez que você escolhe não recuar, está dizendo à sua alma, ainda estou aqui, ainda sou eu. Ainda estou lutando, e essa constância silenciosa vale mais do que 1000 gestos grandiosos sob os holofotes. Pense em um guerreiro ferido. Ele sangra, ele manca, mas carrega a bandeira até o fim da batalha. Não porque vai vencer, mas porque sabe que sua presença ali tem um significado maior. Ele não busca aplauso, ele honra um chamado. E você também, quando escolhe aparecer para seu projeto, sua rotina, seu silêncio, mesmo machucado, você está dizendo ao mundo e a si mesmo, a dor pode estar aqui, mas ela não dirige. E essa escolha, feita no escuro, é o que mais profundamente molda quem você está se tornando. Não fuja da dor, caminhe com ela. Não como inimiga, mas como testemunha, porque cada passo, mesmo trêmulo, te fortalece de uma forma que nenhum conforto conseguiria. E lá na frente, você vai olhar para trás e ver, foi naquela fase difícil que a verdadeira força nasceu. A inquietação, a forma da alma dizer que você está desalinhado. Porque o tédio raramente é falta do que fazer. Você tem feito tudo certo, seguido sua rotina, cumprido tarefas, mantido o equilíbrio. E mesmo assim, há um desconforto que não vai embora. Uma inquietação que aparece no silêncio. Uma sensação crônica de desconexão. Não é uma dor aguda, é um vazio leve, mas constante. Como se mesmo cercado de tarefas, você estivesse ausente de si. Então, você tenta preencher, se distrai, muda o foco,
muda o ambiente, mas a inquietação volta, porque ela não está pedindo distração, ela está pedindo direção. É a sua alma tentando te dizer com gentileza que você não está onde deveria estar, que algo dentro de você já seguiu em frente. Mesmo que seu corpo ainda não tenha percebido, Marco Aurélio alertava: não desperdice o que resta da sua vida. E muitas vezes o desperdício não está em fazer pouco, está em fazer demais do que já não tem significado. Está em se ocupar com coisas que não te nutrem, em preencher o tempo com ruído, quando o que você precisa é escutar. Impaciência, tédio, apatia, todos são sintomas. Sintomas de desalinhamento. Quando você vive desconectado do seu daimon, tudo começa a ficar cinza. Não importa quanto você ganhe, não importa quantas conquistas acumule, há uma ausência sutil que nada substitui. E essa ausência se manifesta de maneiras suaves, porém letais. Procrastinação, falta de entusiasmo, um brilho opaco no olhar. Fique quieto, não com a quietude da desistência, mas da escuta. Pare de preencher cada lacuna com mais tarefas. Deixe o vazio existir por alguns minutos e observe o que surge quando não há pressão por resultados. O que aparece quando o ruído silencia. Talvez, entre uma respiração e outra, você ouça um sussurro antigo, a lembrança de quem você era antes de se tornar funcional. Pense em uma bússola girando sem parar. Você pode achar que está quebrada, mas talvez ela esteja apenas em um campo magnético distorcido. Ela não perdeu o norte, só precisa de um ambiente estável para apontar com clareza. Assim é você, não está perdido, só imerso demais no ruído. A inquietação não é fraqueza, é sinal. Um sinal de que sua alma ainda se importa, que ainda está desperta, que ainda tem fome de verdade. E quando você parar de temer esse desconforto e começar a ouvi-lo com respeito, talvez descubra que ele é, na verdade, seu guia mais leal. A força não é barulhenta, é constante, porque a consistência vence a intensidade sempre. A ideia de força que muitas pessoas carregam é barulhenta, ligada a grandes conquistas, gestos visíveis, explosões de energia. Mas a verdadeira força é outra coisa. Ela não se anuncia, ela não se exibe, ela é repetitiva, silenciosa, estável e, por isso, muitas vezes, é ignorada. Você acredita que precisa se provar, que precisa fazer algo impressionante para sua disciplina ter valor, mas o estoicismo ensina: o sábio é consistente, não porque quer ser notado, mas porque conhece o valor de permanecer no caminho, porque entende que o que molda, transforma e forja acontece na repetição. E é a consistência que mais nos assusta, porque ela exige compromisso mesmo sem emoção, mesmo sem aplausos, mesmo quando tudo em você quer fazer outra coisa. Ela exige presença, clareza, fé silenciosa. Quer uma mudança profunda? Comece com microcompromissos, pequenas ações repetidas dia após dia, até que deixem de ser ações e passem a ser parte de quem você é. Não para provar que consegue, mas para lembrar a si mesmo diariamente do que importa. Pense na maré. Ela não grita, não se apressa, mas retorna dia após dia, com uma precisão quase divina. E é essa repetição que esculpe a pedra, que muda a linha da costa, que transforma o mundo, não pela força, mas pela presença constante. Você não precisa ser intenso, precisa ser fiel, fiel ao que escolheu, fiel ao que sabe que tem valor, mesmo quando ninguém vê, fiel àquela força interna que pede continuidade. A consistência não brilha, mas sustenta, e é isso que você precisa agora. Não mais energia, mas direção. Não mais esforço esporádico, mas devoção diária, porque é na repetição dos pequenos atos que a grandeza silenciosa toma forma. E quando olhar para trás, vai perceber: foram aqueles dias comuns, levados em silêncio, que te tornaram forte, não para impressionar, mas para resistir. Você tem permissão para superar a vida que te moldou, porque a evolução muitas vezes se parece com traição. Existe uma dor sutil no crescimento, não a dor da superação em si,
mas a dor de olhar para trás e perceber que você já não cabe mais ali, em certos lugares, em certos vínculos, em certas versões antigas de si mesmo. E essa dor se confunde com culpa, porque você foi moldado por essa vida, por essas pessoas, por esses ciclos, e deixá-los para trás parece ingratidão, mas não é. É necessidade. Crescer é, por definição, abrir mão, não por desprezo, mas por coerência. Existem laços que foram abrigo, mas agora são limites. Existem rotinas que foram estabilidade, mas agora são gaiolas. Existem hábitos que foram proteção, mas agora bloqueiam sua expansão. O estoicismo é claro: você não deve nada ao seu antigo eu, exceto transcendência. Lealdade não é permanecer onde começou, é honrar o impulso que te moveu a mudar, a reconstruir, a redesenhar, mesmo que isso pareça traição para quem ficou. E sim, a nostalgia virá, a vontade de voltar, a tentação de se encolher só para caber de novo. Mas isso não é amor, é medo. Medo de perder pertencimento, medo de não mais ser reconhecido, medo de caminhar com sua própria luz e apagar conexões antigas. Escreva uma carta de despedida, não para pessoas, mas para a vida que já não te serve, para o padrão que você mantém por apego, para a identidade que já cumpriu seu papel. Diga obrigado. E depois, diga adeus. Pense na serpente. Ela precisa trocar de pele para crescer, não porque a pele era ruim, mas porque não cabe mais. E se ela resistir a esse processo, sufoca dentro da própria proteção. Você tem o direito de mudar, de expandir, de se tornar outra coisa, mesmo que os outros não entendam, mesmo que você sinta a falta da antiga leveza. A nova versão de você vai doer no início, mas será mais verdadeira, mais ampla, mais inteira. E quando essa dor passar, só o alívio permanecerá, o de ter sido fiel ao que está se tornando, mesmo que isso te afaste, mesmo que isso te silencie, porque há uma paz que só vem depois da ruptura, e é essa paz que agora te chama. O obstáculo não te define, a decisão sim, como é na escolha, não na circunstância, que a identidade é forjada. Você já foi quebrado, talvez mais de uma vez, por fracassos, rejeições, abandonos. Carrega cicatrizes invisíveis e silêncios que ninguém percebe. E muitas vezes achou que era o fim, que a dor era o ponto final, que o que restou de você não era suficiente para recomeçar. Mas o estoicismo revela outra coisa. O que te define não é o que te feriu, é o que você escolhe fazer com isso. O mundo externo pode te atingir, pode tirar pessoas, certezas, recursos, pode te derrubar, roubar seu fôlego, dispersar seus planos, mas só você pode abrir mão da sua alma. Só você pode decidir se aquela dor será um túmulo ou uma forja. Você tem esse poder, mesmo nas menores decisões, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando cada parte de você implora para parar. Nesse momento, algo profundo se revela, a decisão silenciosa de continuar, não por teimosia, mas por integridade. Reescreva sua história a partir do momento em que tudo quase acabou, não como vítima, mas como o autor. Pegue o momento mais escuro, mais confuso, mais injusto e olhe para ele como o lugar onde você foi refinado, onde começou a se tornar quem ainda está se tornando. Pense em uma espada quebrada. Ela foi despedaçada, fragmentada, mas ao ser reaquecida e martelada com intenção, retorna, não como era, mas melhor, mais firme, mais autêntica. Agora ela carrega a marca da batalha, a cicatriz do fogo, a memória da transformação. Você é essa espada e o que te quebrou não precisa mais te definir. A escolha de se refazer é isso que te forja, no silêncio, na profundidade, na verdade. O fogo que você temia era o mesmo que iria te tornar inteiro. E agora, saindo dele, você já não é o mesmo. Você é mais profundo, mais calmo, mais você e talvez mais forte do que jamais imaginou.